Olá, eu sou o Roberto Oliveira e esse é o canal do Teatro, um canal dedicado exclusivamente aos assuntos teatrais. No vídeo de hoje, 3 peças de teatro que devem ser lidas. Eu compro meia entrada da estudantada que não tem vez. Aqui no meu teatro, grupo de 4. Na minha opinião, todo ator, toda atriz tem que ler. Todo ator, toda atriz tem que se abrir para o hábito da leitura. Tem que ler romance, tem que ler literatura brasileira, tem que ler sobre a vida, tem que ler sobre o mundo, tem que se manter, através da leitura, conectado com o mundo onde vive. E tem que ler teatro, porque a literatura dramática, ela contém as suas especificidades. Ela evolui através do diálogo e com isso se torna um tipo de literatura diferente, que deve ser conhecida, apreciada pelos atores e pelas atrizes. Tem que ler muito teatro, tem que ler os gregos, tem que ler Shakespeare, tem que ler Brecht e tem que ler peças de autores brasileiros. E hoje eu vou falar sobre 3 peças de autores brasileiros que não por acaso se transformaram em filme, foram adaptadas para o cinema justamente por serem peças importantes, verdadeiros clássicos da literatura dramática brasileira. A peça número 1 é O Vestido de Noiva. É a segunda peça escrita pelo Nelson Rodrigues e foi uma peça que revolucionou o teatro brasileiro. A encenação dessa peça foi uma direção do Zbigniew Ziembinski, um polonês que havia chegado há 2 anos no Brasil, e então ele faz uma encenação com O Vestido de Noiva, que é tido como um divisor de águas no teatro brasileiro. O teatro brasileiro passa por uma revolução a partir dessa peça. Conta a lenda que o Nelson Rodrigues vinha uma noite voltando para casa, saindo do jornal onde ele trabalhava, vem voltando para casa, e pega a saída de um teatro, e saiu muita gente de dentro do teatro. O Nelson Rodrigues andava sempre numa pindaíba danada, porque ele tinha um monte de filhos. Ele vê aquilo e pensa, nossa, como vai gente ao teatro, deve dar dinheiro esse negócio aí. Então vou escrever uma peça. Ele escreve a sua primeira peça, A Mulher Sem Pecado, que não alcança o sucesso que ele esperava. A segunda peça dele, então, é O Vestido de Noiva. Em 1943 ele escreve essa peça. A peça tem um teor psicológico muito forte e é uma verdadeira experiência teatral, que conta a história de uma personagem chamada Alaide em 3 diferentes planos. O plano da alucinação, o plano da realidade e o plano da memória. E isso fica muito claro na montagem feita pelo Ziembinski, também em 1943. O Ziembinski era um encenador experiente, e aí ele dá uma forma ao texto do Nelson Rodrigues, com bastante rigor na encenação, com exigências de ensaios constantes, o que não era comum aqui no Teatro Nacional, e levou à concepção da peça e à concepção de teatro a um nível muito superior ao que era feito aqui. O Vestido de Noiva transforma o Nelson Rodrigues num grande autor do teatro brasileiro. A peça virou um filme em 2006, com direção do Joffre Rodrigues, que por acaso, ou não por acaso, é filho do Nelson Rodrigues, e com a Marília Pêra, Beth Mendes, Letícia Sabatella, Marcos Winter, entre outros, no elenco da peça. São peças também do Nelson Rodrigues que podem ser lidas, qualquer peça do Nelson Rodrigues que vocês lerem vai ser boa. Álbum de Família, O Anjo Negro, Boca de Ouro, A Falecida, O Beijo no Asfalto, né? O Nelson Rodrigues hoje é visto como um autor preconceituoso, mas tem que levar em consideração a época que ele escrevia, né? Ele é visto como sexista, machista, pornógrafo, sempre foi um autor meio maldito, apesar de ser reacionário, ligado apoiou a ditadura, até saber que o filho dele havia sido torturado pela ditadura, um dos filhos dele, né? E aí então parece que cai a ficha e ele começa a se dar conta do que era, né, na verdade, a ditadura. Mas enfim, é um grande autor nacional que merece até hoje ser lido, tá? São obras polêmicas
que eu acho que todo mundo tem que conhecer. O Nelson Rodrigues trabalha com tabu sexual, com tabus morais, com o incesto, a infidelidade e a homossexualidade, etc. Temas cruciais, né, da humanidade. Então vale a pena ler e acho que vale a pena qualquer peça do Nelson. A segunda peça é O Pagador de Promessas, um texto de 1957, texto do Dias Gomes, um dramaturgo que tem também uma extensa produção teatral, bastante conhecido do público em geral pelo Bem Amado. Foi transformado numa novela da Globo e aí faz com que o Dias Gomes se torne um autor muito conhecido. A história do Pagador de Promessas é bastante conhecida também. Consiste na tentativa, né, do Zé do Burro. Ele tinha esse apelido porque onde ele ia, o burro dele seguia ele atrás. Ele ia no armazém, o burro ia atrás dele. E ele ia na igreja, o burro ia atrás dele e assim por diante. Então ele tem esse apelido de Zé do Burro, personagem, o protagonista da peça. O burro dele é atingido por um raio e fica com uma ferida, a ferida infecciona e o burro está quase à beira da morte e o Zé do Burro faz uma promessa, vai a um terreiro de Umbanda e na frente de uma imagem de Yansan ele faz uma promessa para o burro se curar. A Yansan corresponde à Santa Bárbara. Os escravos faziam cultos e que eram proibidos, então eles criavam uma correlação entre as divindades das suas religiões originárias para as santas, né, e da religião católica, de maneira que essa correlação então disfarçasse os seus ritos e eles pudessem continuar realizando as suas cerimônias religiosas. Então o Zé do Burro promete fazer uma cruz de madeira do tamanho original e carregar essa cruz do interior da sua cidade, do interior no Nordeste até Salvador, capital da Bahia, para então colocar essa cruz no altar da igreja de Santa Bárbara. O padre fica sabendo que ele fez a promessa num terreiro para Yansan e então não permite que ele coloque a cruz. E aí está feito, né, o conflito do espetáculo. A peça virou filme em 1962 e ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, que até hoje é a grande glória do cinema nacional, né? A direção foi do Anselmo Duarte e no elenco tinha o Leonardo Vilar no papel principal e a Glória Menezes no papel de Marli, que é a esposa do Zé do Burro, que acompanha ele até a igreja. É do Dias Gomes também o Santo Inquérito, que trata da Inquisição no Brasil e tinha o papel principal da nossa atual secretária da Cultura Federal, a Regina Duarte, a namoradinha do Brasil, que onde ela está, né? Onde está a Regina Duarte? Está todo mundo se perguntando o que foi feito, onde se escondeu a Regina Duarte nesse momento de pandemia tão importante, onde os artistas estão passando por necessidades e ela não apresenta nenhuma proposta, não fala nada, sumiu a Regina Duarte. A terceira peça é Eles Não Usam Black Tie, que é a primeira peça escrita por Jean Francisco Guarnieri, foi escrita em 1958, e essa peça tem um valor histórico, porque nela saem de cena os personagens da classe média, os ricos, os nobres. O Nelson Rodrigues lá enfoca, né, a classe média carioca, classe média meio decadente assim, mas é a classe média ainda. Então saem de cena os ricos, os nobres e os burgueses e entram em cena os operários, os pobres, os moradores dos morros do Rio e de São Paulo. Eles invadem o palco, com eles não usam black tie. Saem de cena os cenários e figurinos de luxo e entra o figurino realista e aqueles elementos que são indispensáveis à cena. Eles não usam black tie, se situa numa favela em plenos anos 50. O tema central da peça é uma greve, o choque entre o pai e o filho, que assumem posições ideológicas diferentes, opostas, a partir dessa greve que é fomentada pelo pai. Né? O enfrentamento dos dois é a força dramática desse texto. Eles Não Usam Black Tie também virou filme em 1981, com direção do Leon Hirschman, e com a Fernanda Montenegro no papel de Romana, que é a mãe. O próprio autor, o Jean Francisco Guarnieri,
Está no papel do Otávio, o pai, que é um sindicalista, que fomenta uma greve na empresa onde trabalha, e o Carlos Alberto Richelli no papel do Tião, que é o filho que resiste à greve porque a mulher está grávida e ele fica com medo de perder o emprego. É uma peça maravilhosa. Jean Francisco Guarnieri escreveu também Um Grito Parado no Ar e outras peças que você pode procurar e ler. Um autor que fez parte do Teatro de Arena, junto com Augusto Boal, faz parte da história do Teatro Nacional. Aqui no meu teatro